Olá, meu nome é Jackson Guazelli e no vídeo de hoje eu trago para você dicas de resolução de prova, de resolução de questões da banca CESP. Essa que é uma das maiores bancas examinadoras do Brasil e que vai realizar aí o concurso do INSS. Se acomode, pegue um cafezinho, preste bastante atenção nas dicas que eu vou trazer, que eu vou apresentar agora para você, que são muito importantes e já vão fazer uma diferença aí nos seus estudos, nas resoluções dos exercícios, quem dirá aí no dia da sua prova. Então se acomode, preste bastante atenção, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou iniciar trazendo 5 tipos de questões bastante comuns nas provas do CESP e no final do vídeo eu volto para tratar com você um tema importantíssimo que é como é que você vai lidar com esse esquema de uma questão errada anula uma questão certa, tá certo? Então, vamos agora para essas análises, para análise das 5 questões, 5 tipos de questões, e no final do vídeo eu retorno com esse tema importantíssimo aí para você. Bom, vamos lá então, como eu havia dito, vamos analisar 5 tipos de questões frequentes aí nas provas do CESP. Esse material aqui, essas questões eu deixei também aí na descrição do vídeo, você pode baixar lá ou acompanhar diretamente na tela. A primeira questão que eu coloquei aqui, o primeiro tipo de questão muito frequente é o erro inserido no finalzinho da questão. O CESP tenta te pegar aí pela distração, aquele momento que você está pensando na próxima questão, lê de forma rápida o enunciado e acaba errando, caindo na pegadinha do CESP. Ele ali em 4, 5 linhas coloca 4 linhas e meia às vezes corretas e no finalzinho coloca o erro. Veja aqui o exemplo. Falando do habeas data, dizendo no finalzinho lá que veda ao impetrante a retificação de dados. Né? Traz todo um enunciado correto e lá no finalzinho ele introduz o erro de forma malandra ali, tentando te pegar, fazendo que você erre essa questão. Mas com essa dica aí, você não será vítima do CESP, tenho certeza. Mais uma questão aqui em que trata da inviolabilidade do domicílio, tudo certinho, bacana, até que aqui no final coloca que por determinação judicial a entrada poderá ocorrer em qualquer horário, que é errado, é somente durante o dia por determinação judicial. Então você veja, erros inseridos no finalzinho das questões para tentar te pegar pela distração. Então a dica é, leia com atenção, leia até o final o enunciado. Quando você achar que está certo, lembre-se, vou até o final porque o erro pode estar lá na última palavra. O CESP costuma muito fazer isso. Vamos para o segundo tipo de questão. Palavras ou expressões que se revestem de caráter absoluto. Opa, vamos voltar aqui. Aí, agora sim. Veja só, isso aqui é uma técnica, inclusive uma técnica de chute, né? Para você eliminar nasquelas provas de A, B, C, D, E, você eliminar se você vai chutar essas alternativas que tenham essas palavras. Mas aqui não é o caso do CESP, não será o caso da sua prova. Será uma prova de certo ou errado. Assertivas que tiverem palavras que eliminem aí, por exemplo, ó, basta, né? Basta, ou seja, é suficiente só isso. A observância da legalidade estrita para que a conduta do agente público seja considerada moralmente adequada. Não basta. É preciso o cumprimento de outros princípios. Então, você veja, o que está tornando a assertiva errada é essa palavra, essa expressão aí que não admite exceção. Aqui mais uma vez, no Brasil é vedada a pena de morte em qualquer situação. Errado. Em caso de guerra declarada é permitida, é possível a pena de morte. Então, mais uma palavrinha aqui, ó, que está tornando errada, tá bem? Mais uma questão. O direito fundamental à razoável duração do processo só pode ser exigido, ou seja, só. Eliminou qualquer outra possibilidade. Não é só no âmbito judicial, é também no âmbito administrativo, previsto na Constituição. Então você veja, essas palavras que trazem, que excluem outras possibilidades, que afunilam demais, leia com calma, tenha desconfiança, normalmente ela traz um enunciado errado, tá?
Não quer dizer que sempre vai ser assim. Porque às vezes o examinador pensa, eles acham que vai estar errado, eu vou inserir aqui numa situação em que realmente é única e tal, e você acaba chutando ou assinalando errado. Mas de regra, quando eles colocam essas palavras, o enunciado está errado. Muita atenção quando encontrá-las na sua prova, tá bem? Vamos para a próxima situação. Próximo tipo de questão aqui. Olha só, o CESP repete muito as questões. Ele muda a historinha, mas a questão, a essência da questão é a mesma. Daí a importância de você resolver muitas questões de provas anteriores, de você treinar, de você ver o máximo de possibilidades, porque as coisas se repetem muito e vai acontecer na sua prova. Se o cidadão tivesse feito essa prova aqui, essa questão, em 2013, em 2014, ele não erraria essa aqui. Vamos lá, olha só como é igual a historinha. Se um estrangeiro residente no Brasil comparecer a um evento esportivo e neste evento for preso pela polícia por se envolver numa briga de torcidas adversárias, ele não terá legitimidade para impetrar habeas corpus, razão porque deverá acionar a autoridade consular. Vejam, a outra questão. Um estrangeiro residente no Brasil, após ir ao jogo final da Copa do Mundo 2014, foi preso pela polícia durante uma briga na saída do estádio. A mesma historinha. Nessa situação, independente da intervenção de qualquer autoridade consular de seu país, o estrangeiro poderá impetrar diretamente um pedido de habeas corpus. Aqui, ele corrigiu o erro lá da primeira questão. O estrangeiro pode sim impetrar habeas corpus, e aqui ele tinha dito que não poderia. Então só mudou aí a essência é a mesma, mudou só a resposta. Mas se você tivesse, por exemplo, resolvido, treinado essa questão aqui, jamais erraria uma questão dessa. E olha só, isso se repete muito. Eu só peguei um exemplo para a gente não perder muito tempo aqui. São muitas e muitas e muitas questões repetidas. Treine bastante, que isso vai acontecer na sua prova. E você vai se dar bem se tiver feito isso. Mais uma pegadinha do CESP, mais um tipo de questão que está presente em toda a prova. É a troca de conceitos. Ele apresenta um conceito referente a uma outra situação. Aqui, olha só, a Lei 8.112 que trata da reversão. Ele diz que a reversão é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Esse é o conceito de remoção, meu amigo. Remoção. E ele pega e coloca reversão aqui. Daí você já leu isso aqui em algum lugar e vai lembrar, não, tá certo. Tá certo não. Ele trocou o conceito. O CESP faz muito isso. Troca de conceitos. Então tenha atenção ao que ao que o conceito está se referindo, para você ter certeza se a questão está certa ou errada. Mais uma vez aqui, olha só. A reversão se consuma quando o servidor estável retorna ao cargo que antes ocupava em razão de inabilitação em estágio probatório, relativo a outro cargo ou de reintegração do anterior ocupante. Isso não é reversão, e sim recondução. Então ele colocou reversão, tentando confundir o candidato, e apresentou o conceito de recondução. Errado. Olha mais uma aqui, a última para fechar. Uma entidade de classe que estiver em funcionamento há apenas 6 meses, estaria certo se fosse uma associação. Tá? Todo o restante está certo. Mas isso aqui está certo se fosse associação. Tá bem, meus amigos? Então, olha só. O CESP troca conceitos. Então, quando ele apresentar um conceito na sua prova, fique atento para você não cair nessa malandragem da banca. E para encerrar, então, eu queria deixar um aviso aqui que ele não cobra só lei seca, né? O CESP ele é uma banca que eleva um pouquinho o nível das questões e até mesmo para cargos de nível intermediário cobra alguma jurisprudência, que, por exemplo, temos até uma súmula do STF. Não quer dizer que você vai ter que ficar lendo jurisprudências. Mas os casos mais importantes aí dentro lá dos direitos fundamentais da Constituição, dentro alguma coisa da 8.112,
que o STF tenha entendido ou tenha simulado, você deve ficar atento porque pode cair na sua prova. Tá? É apenas aqui uma advertência para você, ó, conforme a jurisprudência do STF. Uma prova do Tribunal de Contas do Distrito Federal, técnico em administração pública, cargo de nível médio, cobrando jurisprudência. Tá? Então não ache que só a lei, só a leitura da lei vai resolver o seu caso. Você precisa de um pouquinho mais e você vai aprender isso também resolvendo questões. Tá certo? Fechamos por aqui essas análises e você fica agora com a dica final aí de como lidar com as questões certo e errado, uma errada anula uma certa. Tá certo? Obrigado. Vamos lá. Voltamos. Você viu aí essas questões muito frequentes nas provas do CESP. E agora eu trago uma dica final, uma dica importantíssima, que é como é que você vai lidar com esse esquema de uma questão errada, mata uma questão certa, anula uma certa. As provas do CESP são assim, são enunciados de regra. Há ocasiões em que eles fazem também ABCD, ABCDE, mas isso é exceção. A regra é questão certa ou errado. Ele apresenta um enunciado e você diz se está certo ou se está errado. E se você erra, você é penalizado, você perde um ponto, tá? Então você perderia uma questão que você acertou, mais ou menos assim. Então é muito arriscado você sair por aí chutando questões que você não tem nem noção do que se trata. É numa prova comum aí você ABCDE não sabe nada, está em dúvida entre duas ou três, vai chutar, não vai deixar em branco. Mas no CESP você tem que ter cautela, porque se você erra, você perde um ponto. Então você tem que ter bastante cautela na hora de eventualmente chutar uma questão que você não sabe. A minha dica é o seguinte: você pode deixar algumas questões em branco, então, para não correr o risco de chutar uma questão que você não saiba. Pode também responder todas as questões do CESP. Pode responder as 120 ou 150 que venham. Mas se você se deparar com alguma questão que você não sabe, não tem noção do que é, pense bem, raciocine se vale a pena ou não o chute. Talvez você seja penalizado. Só que olha só, o que acontece? É uma espécie de paradoxo, porque você não pode deixar muitas questões sem responder. Porque senão o seu ponto de partida é muito baixo, muito baixo. Um candidato que respondeu as 120 questões, ele parte de 120 pontos. Se ele acertou 90, por exemplo, ele errou 30. Diminui 90 acertos, paga os 30 erros, ele fica com 60. Agora imagine um candidato que respondeu 100, só 100, e errou as mesmas 30. Ele respondeu 100, então ele não parte do 120, ele parte de 100, porque 20 ele deixou em branco. Então ele parte de 100, errou 30, ele fez 70. 70 paga os 30 erros, ele tem 40 pontos líquidos. A pontuação dele será 40 pontos. Então você veja, tem que deixar em branco? Tem, mas tome cuidado, tenha cautela, não deixe muitas questões em branco para você não partir de uma pontuação muito baixa. Se você, como eu disse, respondeu só 100, você parte de 100. Enquanto que o seu concorrente que respondeu as 120, que talvez estava aí muito bem preparado, sim, porque para responder todas as questões do CESP você tem que estar bem preparado, ele sai de 120 pontos, diminui os erros. Então, cautela e procure não deixar muitas em branco. Vai praticando, vai fazendo simulado, vai aplicando essas técnicas que você aprendeu nesse vídeo, nos seus simulados, nos seus exercícios, que você vai chegar na prova com tudo isso mais ou menos mentalizado, de forma meio que automatizada, para você não perder muito tempo na resolução, nesse esquema aí, nessa análise, tá certo? Eu espero que você tenha gostado das dicas. Clique em gostei, compartilhe esse vídeo e não deixa de se inscrever no canal, porque tem muito mais vídeos, muito mais dicas pela frente, tá certo? Um abraço e até breve.